Oi, gente. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre TEA, transtorno do espectro autista. Para quem ainda não sabe, a minha filha Isabela, de 8 anos, foi recentemente diagnosticada com TEA nível 1 de suporte. E eu fui atrás de buscar mais informações, né, de entender melhor o que é o autismo e todas as características e como funciona, e sobre tratamentos, enfim. Eu fui atrás de saber mais, né, de ter mais informações, porque a informação e o conhecimento, ela é a melhor estratégia, a melhor arma que a gente pode usar, né. Eu precisava entender o que acontece com a minha filha e como lidar com ela e também com as situações ao entorno, né? Por exemplo, eu tenho um outro filho, né? Quem me acompanha aqui pelo Insta sabe, né? Que eu tô sempre postando sobre eles. Então, para poder lidar melhor com isso, eu fui buscar mais informações. E eu decidi que seria interessante eu começar a compartilhar e a falar um pouco mais sobre isso, né? Porque também é disseminar informação. Lembrando que eu não sou nenhuma expert, não tenho nenhuma formação nessa área ainda, mas tudo que eu for aprendendo nos cursos que eu tô fazendo e vivenciando, eu tenho a intenção de ir compartilhando. Então, eu vou tentar iniciar para ser um vídeo mais introdutório, mais rapidinho, mais resumido. Eu separei por tópicos, assim, tá? Vamos lá. O que é o autismo? O autismo é um transtorno neurocomportamental complexo. E ele, a gente chama TEA, que é transtorno do espectro autista, que o espectro, ele quer dizer que ele é um espectro, ele tem uma variação muito grande, quer dizer que nenhum autista é igual ao outro, né? Cada indivíduo pode apresentar certos comportamentos e outros não, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Então, assim, é complexo, né? Nem todos vão ser iguais, não dá pra gente dizer assim, ah, mas, né? Não, é complexo, cada um tem as suas características, cada um tem as suas especificidades, né? Cada um tem seu jeitinho, né? Então, o transtorno do espectro autista, ele afeta duas principais áreas, né? A primeira área de impacto é a comunicação e interação social, né? Nessa área, assim, o que que acontece, né? O que pode acontecer, o que geralmente acontece? Falta de contato visual e linguagem corporal, ou seja, a criança, o adulto, né, com TEA, ele não faz contato visual enquanto tá conversando. O contato visual que a gente faz, né, não faz. Da minha filha, não faz contato visual. Às vezes ela para e fica te olhando assim, olho no olho, olho no olho, olho no olho, olho no olho. Mas, tipo, isso já entra num outro, né, numa outra categoria, assim. Mas enquanto tá conversando e fazendo contato visual, e a linguagem corporal que a gente usa, né, às vezes pra ai, tô entediada com esse assunto, tipo, né? Ou tipo, nojo, raiva. É uma ausência realmente de linguagem corporal. E assim como eles não têm essa linguagem corporal, eles também não compreendem, eles têm dificuldade de compreender a linguagem corporal do outro. Por exemplo, se a pessoa tá ali conversando sobre um assunto que é um hiperfoco dela, já vou falar sobre isso, que é um hiperfoco dela, e ela não consegue perceber se a outra pessoa, ela realmente tá interessada, se ela não tá, se ela, sabe? Eles não conseguem perceber nor- hã, expressões faciais sutis. Eles não conseguem perceber, por exemplo, ironia, é muito difícil para eles perceberem. A Isa, assim, ó, eu sou muito abobada, né, eu tô sempre fazendo brincadeira e palhaçada, e é muito difícil pra ela. Às vezes ela falava assim: "Mãe, posso comer essa bolacha?" Eu falava assim: "Não, eu comprei essa bolacha pra gente ficar olhando". E ela assim: "Tá bom, tá bom". E se virava, saía, ela não ia comer a bolacha. "Isa, a mãe tá brincando". Sarcasmo, ironia, são coisas muito difíceis para o autista entender. Eles não conseguem captar essas coisas mais sutis, assim, da
da comunicação, né? Também uma falha no desenvolvimento de relacionamentos é muito difícil para eles, e isso é uma coisa que pega muito a Isa, ela tem bastante problema com isso. Nessa falha de construir relacionamentos. Às vezes ela se dá muito melhor com outros adultos do que com outras crianças da idade dela. Sim, é mais difícil para ela, sabe? Construir uma amizade, construir um laço e realmente trocar interesse com outra criança da idade dela. Até porque ela tem as áreas de interesse restritos dela e não são áreas de interesse geralmente das crianças da idade dela. Então, assim, ela tem realmente essa dificuldade. Ela tem até uma amiguinha que vem bastante aqui, que dorme aqui às vezes, mas eu percebo que, por exemplo, ela até interage um pouco, ela brinca um pouco, mas daqui a pouco ela simplesmente se vira e sai e vai ficar sozinha, porque ela gosta muito de ficar sozinha, e deixa a menina, sabe? E a menina acaba brincando com o Rafa, brincando comigo e fazendo outras coisas, mas ela, assim, ela não consegue manter, sabe, por muito tempo essa relação, assim. Também não compartilham interesses e demonstrações de atenção mútua. É, como eu falei, sabe? Se tu tá numa conversa assim, geralmente tu tá olho no olho, tu percebe, né? As expressões da outra pessoa, né? O que a pessoa tá demonstrando com a linguagem corporal dela. E para eles é muito complicado isso. E realmente eles não têm esse interesse, né? Como tu pergunta assim, quando tu encontra alguém, tu diz assim, ai, tudo bom, fulano, como é que tu tá? Aí a pessoa fala, ai, eu tô meio mal, minha mãe caiu. Aí tu diz, nossa, sério? Mas ela tá bem? E aí foi pro hospital? E aí eles não têm esse, sabe, de ter este interesse, né? Porque eles têm essas áreas, assim, de interesse restritos, assim, eles não têm... então, isso é complicado, assim, esse manejo social, assim, é um pouco mais complicado. E, às vezes, não responde aos outros, isso a minha filha faz também, muito, muito, sempre fez. Às vezes ela tava sentada no sofá fazendo uma coisa, e eu, Isa, e ela... Eu, Isabela, parar do lado dela, Isabela, tô falando contigo, Isabela, e ela, tipo, não tô aí. Acontece bastante. E outra área de impacto são os padrões repetitivos e restritos de comportamento, interesse ou atividade, né? Como eu falei, por exemplo, a Isa, ela tem um hiperfoco que ela tem desde bebezinha. Ela engatinhava, ela já ia atrás de ver as vacas que tinham no fundo do pátio e tudo que é animal que tinha, ela queria pegar, ela queria ver, ela sabe. Então, ela sempre teve esse interesse muito forte por animais. Hoje, e há uns 2 anos já, ela tem muito interesse por aves. Ela cria galinha, ela cria codorna e ela assiste documentários assim de horas e horas e horas falando sobre esses animais. É um hiperfoco muito grande dela, assim, é uma área de interesse que ela assiste, ela sabe praticamente tudo sobre galinhas, codornas, corujas. Esses tempos ela estava assistindo documentários sobre corujas, e daí ela assiste um documentário atrás do outro, e daí ela vem, e daí ela fala sobre aquilo. Ela não conversa muito comigo, é muito difícil ela conversar, assim, ela falar, ela contar sobre o dia, coisas normais. É muito difícil essa comunicação com ela. Porém, quando é algo sobre um dos hiperfocos dela, ela fala sem parar. E como eu disse, ela não percebe se a outra pessoa está interessada ou não. Ela simplesmente fala o quanto ela achar que é suficiente. E acreditem, nunca é suficiente. Enfim. E também pode acontecer outros movimentos, assim, como eu posso dizer, flapping de mãos, né? Tem alguns autistas que eles precisam sacudir as mãos, bater as mãos, ou piscar, ou bater os pés no chão, ou girar. Tipo, isso são movimentos de autorregulação, né? Que acontece. E, e são normais, né? No espectro. A Isa, ela, às vezes, ela fica rodando em volta, assim, fazendo um círculo rodando. E às vezes ela também faz assim, com as mãos, né? Que aí ela imita um gato e ela fica lá, imitando um gato.
Então, são características dela, mas como eu disse, dentro do espectro, cada um tem as suas características, né, pessoais. Então, é muito pessoal de cada um, né? Mas assim, isso é básico, padrões repetitivos restritos de comportamento, interesse e atividade, né? E aí, então a Isa tem esse hiperfoco de muitos anos já, e às vezes ela tem algum outro. Teve uma época que era pintar, então assim, ela pintava, 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 pintava muito, 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 muito. Teve uma época que ela começou a fazer taekwondo, e aí ela ia todo sábado pro taekwondo, e durante a semana ela queria treinar todo dia, ela queria todo dia dar chute, ela queria todo dia falar daquilo, ela queria. E ela realmente ficou muito focada, e daí ela mudou pra faixa laranja, e do nada ela perdeu o interesse e não quis mais. Né? E daí eu na época não entendi, né? Porque ela gostava tanto. Mas aí agora, com o diagnóstico, não só essa, mas muitas outras coisas fazem muito mais sentido. Ela realmente só era um hiperfoco momentâneo. Teve uma época também que era corte e costura, ela costurava roupa pra tudo que é boneca, ela pegava roupa até que não era pra recortar, e ela cortava roupa que não era, que era roupa normal, roupa que não era recorte, ela pegava e recortava, fazia blusa e fazia isso para as bonecas, fazia. Então assim, eles realmente entram em hiperfoco em determinadas coisas, né? E acho que é isso. Bom, o que mais que eu marquei aqui? Como identificar, né? O autismo ele pode ser identificado, sim, desde o nascimento. E hoje, estudando, eu vejo que desde o nascimento ela tinha muitas características. Mas na época eu nunca fiz essa ligação, né? Nunca tive essa percepção, né? E, enfim. Então, o autismo ele pode ser detectado desde o nascimento. Sim, tem muitas características que tu vai observando, né? Mas o mais básico, assim, que geralmente acontece é a gente observar os marcos de desenvolvimento. Por exemplo, se pegar a carteirinha de vacina do teu filho, ela tem uma partezinha ali que ela tem os marcos de desenvolvimento, né? Que dizem com que idade mais ou menos a criança deve já estar fazendo certas coisas. Por exemplo, ali, com que idade ela deve sentar, com que idade ela já consegue rolar, com que idade ela dá os primeiros passos. Claro que cada criança é única, que varia sim, né? Por isso que geralmente, e, mesmo que a criança varie bastante ali na idade dos marcos, é preocupante quando ela chega nos 3 anos sem ter alcançado alguns marcos de desenvolvimento, como por exemplo a linguagem, né? E daí a gente passa, porque assim, o autismo ele tem 3 níveis. É o nível 1 de suporte, o nível 2 de suporte e o nível 3 de suporte. O nível 3 é o autismo severo. E a gente tem muitos autistas não verbais. São autistas que eles não conseguem falar, eles não conseguem verbalizar, eles não conseguem se expressar verbalmente. E ali, até os 3 anos, a criança já tem que estar formando frases. Se isso não acontece, é um alerta, né? Então, de repente, a gente vai, a gente leva. A Isabela, ela demorou para falar e ela fez acompanhamento com a fono com 2 anos. Ela falava muito pouco, muito enrolado. E até hoje ela vai começar novamente o tratamento com a fono, agora depois do diagnóstico, porque tem muitas palavras que ela troca e ela sabe falar os sons, mas mesmo assim na hora de falar ela troca. Então ela vai fazer tratamento com a fono também. Então, voltando ali, né? A partir dos 3 anos é mais preocupante, né? Se a criança não alcançou determinados marcos de desenvolvimento. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico do autismo, ele é clínico, ele é feito por uma equipe multidisciplinar, né? Eu vou falar assim como foi com a Isa, tá? A Isa teve problemas na escola, de dificuldade de aprendizagem, e ela reclamava que o ouvido dela doía muito, ela tem hipersensibilidade auditiva, e ela reclamava que o ouvido dela doía muito com o barulho dos colegas. E não era um barulho absurdo, assim, era normal de sala de aula, de crianças falando, mas ela reclamava que incomodava muito. Então, a gente levou ela para fazer todos os exames necessários, ela fez a audiometria, não tinha nada de errado. Ela fez exame de visão, daí ela colocou óculos, até o oculista falou, né,
que talvez ela tivesse com dificuldade de aprendizagem porque ela não enxergava direito as letras no quadro, embaçava e tal, mas não era só por isso, né? Mas enfim, ela colocou óculos, ela fez audiometria, tava tudo certo. E a gente levou pro psicólogo. O psicólogo disse que podia ser TDAH, que podia ser dislexia, né? Assim, por uma avaliação que ele fez ali, né? E uma avaliação básica, em princípio, né? E ela foi a psiquiatra. E a psiquiatra infantil, que é uma maravilhosa, uma querida, assim, ela atende no município aqui. Ela é maravilhosa, uma profissional incrível. E a gente relatou, né, tudo que estava acontecendo, e ela fez muitas, muitas perguntas. E no final ela falou assim: Mãezinha, tu sabe alguma coisa sobre autismo? E eu, então. Aí não, perdão. A psicopedagoga da escola recomendou que a Isabela fizesse uma avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação bem completa ali, que te dá, né, te dá, nossa, é uma avaliação assim, bem, bem completa mesmo. A gente fez com uma neuropsicóloga em Novo Hamburgo, também uma profissional incrível, maravilhosa, extremamente dedicada no que ela faz, fez assim um trabalho maravilhoso, sabe, muito, muito profissional e muito humana, maravilhosa mesmo. E ela fez um trabalho assim, ó, incrível. Ela fez uma avaliação muito, muito completa com a Isa. E realmente também, né, chegou à conclusão de que sim, a Isabela tem características que se enquadram em transtorno do espectro autista nível 1, que seria o mais leve, né? Então, assim, ela também tem agora uma consulta agendada com o neuropediatra. Então, assim, ó, não é um médico que vai dizer, que vai olhar para a criança uma vez e vai dizer, ó, tem transtorno do espectro autista, não tem. Como é por observação e por, né, vários testes diferentes, esse diagnóstico ele acaba sendo feito por uma equipe multidisciplinar, né? Ou seja, por vários médicos diferentes, né? E foi o que aconteceu. Então, eu acho que é mais ou menos isso. O tratamento. Autismo, eu esqueci de falar das causas, né? Porque, assim, ele não tem uma causa ainda conhecida, né? A gente não tem uma causa conhecida para o autismo ainda, tá? As últimas pesquisas, elas apontam ali mais para características genéticas e fatores ambientais, né? É o que as últimas pesquisas têm apontado, mas não tem nada comprovado ainda, então não tem como a gente dizer exatamente o que é o autismo, qual a causa do autismo, né? Então, enfim. Acho que. E o tratamento também acaba tendo como equipe multidisciplinar, daí vai depender do grau, né? Do grau do autismo, dependendo do que a criança realmente vai precisar, de qual suporte que ela vai precisar, criança ou adulto, né? Porque hoje em dia muitos adultos estão sendo diagnosticados também, né? Que não tiveram oportunidade de ser diagnosticados na infância e agora estão conseguindo ser diagnosticados e conseguindo lidar melhor com as suas próprias questões, né? Então, esse movimento assim de trazer informação tem sido muito grande, tem sido muito bacana por causa disso, né? Como eu fui atrás, comecei a pesquisar muito, eu descobri muitas pessoas que passaram 20 e poucos, 30 e poucos anos sem ter um diagnóstico, sem saber o que tinha de errado com elas, né? Sempre achando que elas tinham alguma coisa de errado e na verdade elas só tinham um transtorno do espectro autista, né? Mas enfim. E aí vai depender muito do que a criança vai precisar, né? E isso vai ser passado pelos médicos, né? O que a Isa tem agora, tá? Ela tem uma tutora na sala de aula para ajudar ela, tá? Ela vai passar pela fono, psicólogo, a psiquiatra, o neurologista pediatra. E eu acho que em relação ao autismo são esses profissionais que vão atender ela hoje, tá? É isso, ó.
psicólogo uma vez por semana, a fonoaudióloga uma vez por semana, a psiquiatra uma vez por mês e o neuropediatra, eu não sei ainda com que frequência ele vai querer ver ela, né? Porque a gente ainda não conseguiu passar com ele. Mas eu acredito que vai ser ali, tipo, a cada 3 meses, ou talvez nem isso. Eu vejo pelo relato de outras mães, assim, que passam pelo neuropsicólogo, perdão, pelo neuropediatra ali a cada 3 meses, mas isso eu ainda não sei com certeza. Então é isso. Eu acho que ficou bem longo, mas acho que eu consegui passar um pouco do que eu já descobri até agora. E é isso.